Eu sempre fui o tipo de pessoa que enxerga o mundo de maneira diferente. Enquanto todos ao meu redor seguiam rotinas previsíveis e aceitavam as coisas como elas eram, eu me fazia perguntas, muitas perguntas. Talvez tenha sido isso que começou a me isolar. Desde criança, minha imaginação era algo que me diferenciava das outras pessoas. Eu não via apenas uma árvore no quintal, via um portal para outro mundo, um lugar onde regras normais da física não se aplicavam. Meus professores na escola diziam que eu tinha uma mente criativa, mas também acrescentavam, com um sorriso educado, que às vezes era melhor manter os pés no chão. Crescendo, aprendi a guardar minhas ideias para mim mesmo. Não queria ser visto como estranho ou, pior ainda, alguém que precisava de ajuda psicológica. Mas então, aos 20 e poucos anos, algo mudou. Algo dentro de mim começou a sussurrar, literalmente. Não eram vozes altas ou gritos assustadores, mas sim murmúrios suaves, quase inaudíveis, que pareciam vir de algum lugar distante. A princípio, achei que fosse cansaço. Trabalhava em um escritório monótono, passando horas olhando para telas de computador, e talvez minha mente estivesse apenas tentando escapar da realidade. Mas os sussurros não pararam. Eles ficaram mais claros. Tudo começou com um sonho recorrente. No início, era apenas uma cena estranha, uma cidade coberta por uma névoa densa, onde prédios se contorciam como se fossem feitos de borracha. Era surreal, desconcertante, mas, de alguma forma, familiar. Parecia um lugar que eu já havia visitado antes, embora soubesse que nunca estivera lá. À medida que os sonhos continuaram, comecei a perceber detalhes que me deixavam inquieto. Havia símbolos gravados nas paredes dos prédios, formas geométricas intrincadas que pareciam pulsar com uma luz própria. E então, vieram as vozes. Os sussurros eram baixos, quase imperceptíveis, mas carregavam uma urgência que me deixava arrepiado. Você precisa ver, diziam. Você precisa entender. Eu acordava suando frio, com o coração disparado, incapaz de distinguir se aquilo era apenas um pesadelo ou algo muito mais profundo. Decidi ignorar aquilo por um tempo. Quem não tem sonhos estranhos de vez em quando? Mas então, certa manhã, enquanto tomava café com Lucas, meu melhor amigo desde a faculdade, mencionei o sonho sem pensar muito. Ele franziu a testa e riu. Você está trabalhando demais, disse ele, dando uma mordida no sanduíche. Esses sonhos são só seu cérebro processando toda essa papelada chata do escritório. Minha irmã foi ainda mais direta. Quando contei sobre os sussurros durante um jantar de família, ela largou o garfo e me encarou com uma expressão preocupada. Você precisa de um psiquiatra, cara, disse ela, sem rodeios. Até minha mãe, que sempre me apoiou em tudo, pareceu hesitante quando mencionei o assunto. Ela colocou a mão no meu ombro e disse, filho, sei que você sempre teve uma imaginação fértil, mas, talvez seja hora de dar uma pausa. Você anda estressado ultimamente. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que eles estavam tentando me ajudar, mas, ao mesmo tempo, sentia que ninguém estava realmente me ouvindo. Como poderiam entender? Eu mesmo mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Tudo parecia tão real, tão vívido. Os sonhos não eram aleatórios. Cada detalhe parecia cuidadosamente construído, como se alguém, ou algo, estivesse me guiando para algo importante. Decidi que não iria desistir. Se eu estava louco, pelo menos queria descobrir até onde essa loucura poderia me levar. Uma noite, enquanto caminhava pela rua voltando do trabalho, reparei em um símbolo pintado na lateral de um muro. Congelei ali mesmo, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Era exatamente igual ao que eu tinha visto nos meus sonhos. Não podia ser coincidência. Aquilo foi o primeiro indício de que talvez eu não estivesse tão louco quanto todos pensavam. Talvez houvesse algo maior acontecendo, algo que ninguém mais conseguia ver, ainda. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção ao meu entorno. Cada rua que eu percorria, cada prédio que eu passava, parecia esconder segredos. Certa manhã, enquanto ia ao mercado, reparei em uma placa de trânsito torta, inclinada de forma anormal. Parei para observá-la e, para minha surpresa, ela lembrava os prédios deformados dos meus sonhos. A sensação de familiaridade era avassaladora. Tirei mais fotos, anotando o horário e o local. Comecei a perceber padrões, pequenos sinais que pareciam conectados entre si. Mas o mais assustador de tudo eram as pessoas. Não todas, é claro. A maioria das pessoas ao meu redor continuava vivendo suas vidas normais, alheias ao que eu estava começando a notar. Mas havia algumas, pessoas que pareciam diferentes. Seus rostos vagamente familiares, como se eu já os tivesse encontrado antes.
Uma mulher de cabelos escuros que sempre passava por mim na calçada às 7h30 da manhã. Um homem de chapéu marrom que ficava parado em frente à mesma loja todos os dias. Eles não faziam nada fora do comum, mas seus olhares cruzavam com os meus de uma maneira que me deixava inquieto. Era como se soubessem algo sobre mim, algo que eu ainda não entendia. Decidi documentar tudo. Comprei um caderno novo, maior e mais resistente, e comecei a registrar cada detalhe. Anotei horários, locais, descrições das pessoas e objetos que chamavam minha atenção. Também gravei áudios dos sons que ouvia, aqueles sussurros que pareciam vir de lugar nenhum. Às vezes, eles eram tão claros que eu podia jurar que alguém estava falando diretamente no meu ouvido. Outras vezes, eram apenas fragmentos de palavras, quase impossíveis de entender. Mas uma frase se repetia constantemente: siga os sinais. Quando mostrei minhas descobertas para Lucas, ele balançou a cabeça, incrédulo. Estávamos tomando café em nossa cafeteria favorita, e eu espalhei as fotos e anotações sobre a mesa. Você está pirando, cara, disse ele, dando uma risada nervosa. Isso é só sua imaginação. Você precisa relaxar. Não é imaginação, insisti, apontando para uma das fotos. Olha isso. Esse símbolo é igual ao que eu vi nos meus sonhos. E essas pessoas, elas estão conectadas a alguma coisa. Lucas suspirou, claramente frustrado. Rafael, você está vendo coisas que não existem. Essas pessoas são só pessoas. E esse símbolo? Provavelmente é algum grafite aleatório de um artista. Você está criando conexões onde não há nenhuma. Eu sabia que ele estava tentando me ajudar, mas suas palavras só me deixaram mais determinado. Talvez ele estivesse certo sobre algumas coisas, talvez eu estivesse interpretando demais. Mas havia algo dentro de mim que dizia que eu não podia ignorar aquilo. Os sonhos, os sussurros, os símbolos, tudo parecia convergir para algo maior. E eu precisava descobrir o que. Uma noite, decidi fazer algo que vinha adiando há semanas: explorar o armazém abandonado na periferia da cidade. Eu já havia passado por ele várias vezes durante minhas caminhadas noturnas, mas sempre evitara entrar. Havia algo sinistro naquele lugar, uma energia pesada que me fazia hesitar. Mas agora, com todas as pistas apontando para lá, sabia que não tinha escolha. Cheguei ao armazém pouco depois da meia-noite. A lua estava cheia, iluminando o terreno baldio ao redor com uma luz prateada. O prédio era enorme, com janelas quebradas e portas enferrujadas. Entrei cautelosamente, acendendo a lanterna do meu celular. O ar estava denso, carregado com um cheiro de mofo e ferrugem. Cada passo ecoava no silêncio, amplificando o som até que parecesse ensurdecedor. Foi no fundo do armazém que encontrei algo que mudaria tudo. Lá, em meio a pilhas de caixas velhas e móveis quebrados, havia um artefato circular encostado contra a parede. Era feito de um material que eu não conseguia identificar. Parecia metal, mas refletia a luz de maneira estranha, como se fosse vivo. No centro do artefato, havia inscrições que brilhavam fracamente no escuro. Reconheci alguns dos símbolos imediatamente. Eram os mesmos que eu tinha visto nos meus sonhos e nos muros da cidade. Toquei o artefato com cuidado, e foi como se uma corrente elétrica atravessasse meu corpo. Os sussurros voltaram, mas dessa vez eram claros. Você foi escolhido, diziam. Atravesse. Congelei ali mesmo, sem saber o que fazer. Parte de mim queria correr dali, voltar para casa e esquecer tudo aquilo. Mas outra parte, uma parte mais profunda, mais instintiva, sabia que eu precisava seguir em frente. Se eu estava louco, pelo menos queria descobrir até onde essa loucura poderia me levar. Pressionei o artefato contra a parede próxima, seguindo um impulso inexplicável. No momento em que o fiz, senti uma onda de energia tão intensa que quase caí para trás. A parede começou a tremer, como se estivesse sendo corroída por dentro. As pedras e o concreto se dissolveram lentamente, revelando uma abertura que brilhava com uma luz azulada e pulsante. Era como olhar para uma aurora boreal suspensa no ar, mas concentrada em um ponto específico. Meu primeiro instinto foi recuar. Aquela luz era hipnotizante, mas também assustadora. Parecia emanar tanto calor quanto frio, como se desafiasse todas as leis da física que eu conhecia. Mesmo assim, algo dentro de mim me puxava para frente, como se fosse uma força magnética impossível de resistir. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração, que batia descontroladamente no peito. Olhei ao redor do armazém abandonado, como se esperasse encontrar alguém que pudesse me dizer o que fazer. Mas não havia ninguém. Estava completamente sozinho. Ou pelo menos era o que eu pensava.
Dei o primeiro passo em direção à luz. Quando cruzei a abertura, fui envolvido por uma sensação de vertigem, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Por um momento, tudo ao meu redor ficou escuro e silencioso, como se eu tivesse sido sugado para o vácuo do espaço. Então, de repente, a realidade retornou com uma explosão de cores e sons. Estava em uma cidade completamente diferente de qualquer coisa que eu já tivesse visto. Prédios altos e distorcidos se erguiam ao meu redor, oscilando como se fossem feitos de borracha, exatamente como nos meus sonhos. Uma névoa densa cobria as ruas, obscurecendo parcialmente a visão, mas permitindo que eu vislumbrasse formas vagas movendo-se nas sombras. O ar era pesado, carregado com uma energia opressiva que dificultava até mesmo respirar. Olhei para trás, esperando ver o portal pelo qual eu havia entrado, mas ele havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas mais névoa e escuridão. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu estava preso ali, em um lugar desconhecido, sem saber como voltar. Seja bem-vindo, disse uma voz atrás de mim. Virei-me rapidamente, quase tropeçando em meus próprios pés. Diante de mim estava uma figura alta e esguia, envolta em sombras que pareciam dançar ao seu redor. Não conseguia distinguir seus traços claramente, mas podia sentir seus olhos fixos em mim, como se estivessem penetrando diretamente na minha alma. Quem é você? Perguntei, minha voz tremendo. Somos os Guardiões das Fronteiras, respondeu a figura, sua voz ecoando como se viesse de várias direções ao mesmo tempo. E você foi escolhido para nos ajudar. Escolhido? Para quê? Minha mente estava a mil, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Eu não entendo nada disso. O equilíbrio entre as dimensões está se rompendo, explicou a figura. As fronteiras que mantêm esses mundos separados estão enfraquecendo. Se elas caírem, o caos será inevitável. Mas, por que eu? Perguntei, ainda confuso. Por que eu fui escolhido? Porque você sempre foi diferente, respondeu a figura, sua voz suave, mas firme. Desde o início, você enxergou o mundo de maneira diferente. Você questionou o que outros aceitaram como verdade. E agora, chegou o momento de você assumir seu papel. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a figura se aproximou e colocou uma mão enluvada sobre meu ombro. Senti uma onda de energia percorrer meu corpo, e flashes de memórias começaram a surgir na minha mente. Memórias que não eram minhas, mas que pareciam familiares. Vi cenas de outras vidas, vidas passadas nas quais eu havia desempenhado o papel de guardião. Vi batalhas épicas, sacrifícios dolorosos e momentos de triunfo. Cada lembrança era vívida, como se eu realmente tivesse vivido aquelas experiências. Você já foi um guardião antes, disse a figura. E agora, é hora de retomar esse papel. Sem pensar duas vezes, concordei. Sabia que aquela era a única escolha que eu poderia fazer. Voltei minha atenção para o horizonte, onde a névoa parecia se dissipar ligeiramente, revelando um caminho que levava ao desconhecido. Respirei fundo e comecei a andar, determinado a enfrentar o que quer que viesse pela frente. Enquanto caminhava, percebi que a cidade não era completamente deserta. Criaturas humanoides, feitas de sombras vivas, começaram a emergir das ruas e prédios. Elas me observavam com curiosidade, mas não demonstravam hostilidade. Algumas até pareciam inclinar a cabeça em reverência, como se reconhecessem minha presença. São os habitantes deste lugar, explicou a figura, que agora caminhava ao meu lado. Eles existem entre as dimensões, protegendo as fronteiras há milênios. Agora, eles aguardam sua liderança. Liderança. A palavra ecoou na minha mente. Eu nunca havia me considerado um líder. Sempre fui alguém que preferia observar do que agir. Mas agora, diante de tudo aquilo, sabia que não havia outra opção. Eu precisava liderar, não apenas por mim, mas por todos os mundos que dependiam do equilíbrio entre as dimensões. Continuamos a caminhar por horas, ou talvez minutos. O tempo parecia fluir de maneira diferente naquele lugar. Eventualmente, chegamos a uma praça central, onde uma estrutura gigantesca se erguia no centro. Era uma torre feita de cristal negro, que refletia a luz das dimensões acima como um caleidoscópio infinito. No topo da torre, havia um portal giratório, pulsando com uma energia que parecia viva. Este é o Nexus, explicou a figura. O ponto de conexão entre todas as dimensões. É aqui que você encontrará os outros guardiões. Olhei para o portal, sentindo uma mistura de medo e empolgação. Sabia que, ao atravessá-lo, minha vida mudaria para sempre. Mas também sabia que não havia volta. Eu tinha sido escolhido, e agora era hora de cumprir meu destino.
A sensação de atravessar o Nexus foi indescritível. Foi como ser sugado por um túnel de luzes e sombras, onde o tempo e o espaço se dobravam e distorciam ao meu redor. Por um momento, senti como se estivesse sendo despedaçado em milhões de partículas, apenas para ser reconstruído em outro lugar. Quando finalmente emergi do outro lado, caí de joelhos no chão, ofegante e desorientado. Estava em uma planície vasta e desolada, coberta por uma névoa cinzenta que parecia se mover lentamente, como se fosse viva. Ao longe, vi silhuetas vagas se movendo na neblina. Não consegui distinguir seus traços claramente, mas algo dentro de mim sabia que eram os outros guardiões. Levantei-me devagar, tentando controlar minha respiração. Caminhei em direção às figuras, cada passo ecoando no silêncio absoluto. À medida que me aproximava, elas começaram a tomar forma. Havia 3 pessoas, ou talvez não fossem completamente humanas, paradas em um círculo, como se estivessem discutindo algo. Quando me viram, pararam imediatamente, suas expressões variando entre curiosidade e hostilidade. "Quem é você?" perguntou uma mulher de cabelos prateados, sua voz carregada de autoridade. Seus olhos brilhavam com uma luz interna, como se fossem 2 estrelas capturadas em órbita. "Eu sou Rafael", respondi hesitante. "Fui enviado pelo Nexus. Sou um dos guardiões." Os outros trocaram olhares rápidos, como se estivessem tentando decidir se deveriam confiar em mim. Um homem alto e musculoso, com cicatrizes cruzando seu rosto, deu um passo à frente. Ele segurava uma espada que parecia feita de pura energia, sua lâmina brilhando com um azul intenso. "Prove", ele disse, sua voz grave e ameaçadora. "Prove que você é um de nós." Não sabia como provar aquilo. Não tinha nenhuma marca física ou habilidade especial que pudesse mostrar. Mas então, algo aconteceu. Uma memória surgiu na minha mente, uma lembrança de uma vida passada, de uma batalha em que eu lutara ao lado dessas mesmas pessoas. Fechei os olhos por um momento, permitindo que a memória fluísse livremente. Quando abri os olhos novamente, vi que as expressões deles haviam mudado. A mulher de cabelos prateados relaxou ligeiramente, e o homem com a espada abaixou sua arma. "É verdade", disse ela, sua voz mais suave agora. "Ele é um de nós." O terceiro guardião, uma figura enigmática envolta em um manto preto, permaneceu em silêncio, mas assentiu levemente com a cabeça. "O que aconteceu conosco?" perguntei, ainda tentando entender. "Por que fomos separados?" "Fomos traídos", respondeu o homem com a espada. "Há séculos, um de nós sucumbiu à corrupção das dimensões sombrias. Ele abriu uma brecha nas fronteiras, permitindo que criaturas de mundos inferiores invadissem nosso território. Desde então, fomos dispersados, nossas memórias apagadas ou distorcidas. Mas agora, o equilíbrio está se rompendo novamente", acrescentou a mulher. "As fronteiras estão enfraquecendo, e as dimensões estão começando a colidir. Se não agirmos rápido, tudo será consumido pelo caos." Olhei ao redor, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Era muita informação para absorver de uma só vez. Mas uma coisa era clara: eu tinha um papel crucial a desempenhar. "O que precisamos fazer?" perguntei, determinado. "A primeira tarefa é encontrar o traidor", disse a mulher. "Ele está escondido em uma das dimensões sombrias, alimentando a ruptura das fronteiras. Precisamos eliminá-lo antes que seja tarde demais." Nos dias seguintes, começamos nossa jornada. Cada dimensão que atravessávamos era mais estranha e perigosa do que a anterior. Enfrentamos criaturas grotescas, labirintos infinitos e armadilhas mortais. Mas, aos poucos, comecei a me lembrar de mais coisas sobre minha vida passada como guardião. Lembrei-me de técnicas de combate, de estratégias de sobrevivência, de habilidades que eu nem sabia que possuía. Aos poucos, também comecei a desenvolver uma conexão mais profunda com os outros guardiões. Apesar de suas personalidades distintas, todos compartilhávamos o mesmo propósito. A mulher de cabelos prateados, chamada Selene, era a líder natural do grupo, sempre calma e estratégica. O homem com a espada, conhecido como Kael, era impulsivo e corajoso, mas também leal. E o terceiro guardião, cujo nome era NYX, era reservado e misterioso, mas extremamente inteligente. Juntos, começamos a restaurar as fronteiras entre as dimensões, selando as brechas que haviam sido abertas. Mas sabíamos que o maior desafio ainda estava por vir: enfrentar o traidor. Chegar ao véu sombrio foi uma provação por si só. O portal que levava até lá estava escondido em uma caverna subterrânea, protegido por armadilhas mortais e criaturas deformadas que pareciam saídas dos pesadelos mais profundos.
Finalmente, chegamos ao portal. Era uma fenda irregular no ar, cercada por símbolos que brilhavam com uma luz vermelha sinistra. Ao cruzá-lo, senti como se estivesse sendo arrancado de mim mesmo, como se minha alma fosse sugada para dentro de um abismo sem fim. Quando emergimos do outro lado, estávamos no coração do véu sombrio. O lugar era indescritível. Não havia chão nem céu, apenas uma vastidão infinita de trevas que pareciam se mover e pulsar ao nosso redor. Formas distorcidas flutuavam na escuridão, sussurrando palavras incompreensíveis que ecoavam em nossas mentes. Era como se o próprio espaço estivesse tentando nos enlouquecer. E então, ele apareceu. Darius emergiu das sombras, sua figura envolta em uma aura de energia negra que fazia o ar ao seu redor vibrar. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, e sua voz era como um trovão quando ele falou. Vocês realmente acharam que poderiam me deter? Ele riu, um som frio e cruel que reverberou pelo ambiente. Sou mais forte do que qualquer um de vocês pode imaginar. Selene deu um passo à frente, sua postura firme e confiante. Você foi um de nós, Darius. Lembra-se? Você jurou proteger as fronteiras, assim como nós. Proteger. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. As fronteiras são uma prisão, um limite imposto por aqueles que temem o verdadeiro poder. Eu libertei as dimensões, abri portais para mundos que vocês nem podem imaginar. E agora, vou unir todos eles sob meu comando. Kael ergueu sua espada, a lâmina brilhando com uma luz azul intensa. Você está errado, Darius. O equilíbrio é essencial. Sem ele, tudo será destruído. Equilíbrio. Darius gargalhou novamente, sua voz ecoando como um trovão. Equilíbrio é fraqueza. É hora de um novo começo. Com isso, ele lançou uma onda de energia negra em nossa direção. Selene rapidamente ergueu suas mãos, criando um escudo protetor que nos salvou do impacto. Mas sabíamos que aquilo era apenas o começo. A batalha que se seguiu foi brutal. Darius era incrivelmente poderoso, manipulando as sombras ao seu redor para criar criaturas grotescas que nos atacavam sem parar. Kael liderou o ataque físico, sua espada cortando as criaturas sombrias com precisão mortal. NYX usava sua inteligência para encontrar pontos fracos nas defesas de Darius, enquanto Selene mantinha o escudo protetor e lançava feitiços para enfraquecer o inimigo. Eu, por outro lado, estava lutando contra algo diferente. Enquanto os outros combatiam fisicamente, eu sentia uma conexão estranha com Darius. Era como se parte dele ainda estivesse presa ao que ele havia sido antes, o guardião que jurou proteger as fronteiras. Fechei os olhos e me concentrei, tentando alcançar essa parte dele. Darius, murmurei, projetando minha voz diretamente em sua mente. Você sabe que isso está errado. Você já foi um de nós. Lembra-se do juramento. Por um momento, ele hesitou. Seus olhos vermelhos vacilaram, e a energia negra ao seu redor pareceu oscilar. Mas então, ele rugiu de raiva, como se estivesse lutando contra si mesmo. Não! Ele gritou, lançando outra onda de energia contra nós. Eu sou mais forte do que isso. Foi então que percebi o que precisava fazer. Peguei o artefato circular que havia me guiado até ali e o ergui acima da minha cabeça. Ele começou a brilhar com uma luz intensa, emitindo uma energia que parecia neutralizar a escuridão ao nosso redor. O que está fazendo? Perguntou NYX, surpreso. Estou restaurando o equilíbrio, respondi, minha voz firme. Mas preciso de sua ajuda. Os outros entenderam imediatamente. Selene, Kael e NYX formaram um círculo ao meu redor, suas energias combinando com a do artefato. Juntos, canalizamos toda a nossa força para criar uma explosão de luz pura que iluminou o véu sombrio. Darius gritou de dor enquanto a luz o envolvia, dissipando a energia negra que o corrompia. Por um breve momento, vi o homem que ele havia sido antes, um guardião nobre e dedicado. Mas então, ele desapareceu, consumido pela luz. Quando tudo terminou, o véu sombrio começou a desmoronar. Corremos de volta ao portal, escapando por pouco antes que o lugar fosse completamente destruído. Quando retornamos ao nosso mundo, encontramos as rupturas no céu começando a se fechar. As criaturas sombrias que haviam invadido nosso mundo desapareceram, e a calma voltou a reinar. No entanto, sabíamos que nosso trabalho não havia terminado. As fronteiras ainda estavam fragilizadas, e precisávamos garantir que elas permanecessem intactas. Decidimos continuar juntos, viajando entre as dimensões para proteger o equilíbrio. De volta ao meu mundo, tentei retomar minha vida normal.
Mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Lucas e minha irmã finalmente entenderam que eu não estava louco, ou, pelo menos, não completamente. Eles viram as rupturas no céu, sentiram a presença das criaturas sombrias. Agora, eles sabiam que havia algo maior acontecendo, algo que eu havia sido escolhido para enfrentar. Então, você é tipo um super-herói agora? Perguntou Lucas, meio brincando, meio sério. Algo assim, respondi, dando de ombros. Mas não conte isso para ninguém. Eles podem achar que estou louco. Hoje, sei que sou diferente. Embora muitos ainda me vejam como alguém estranho, também sei que há outros como eu lá fora. Guardiões silenciosos, esperando sua vez de proteger o mundo. Eles disseram que eu estava louco, até verem o que aconteceu depois.